Boa noite, hoje é 27 de maio de 2022. Eu sou Fábio Caldeira, está na Camunda News, no programa Campanha Eleitoral, Propostas e Debates. O tema que será hoje comentado é o lançamento oficial da campanha eleitoral, da pré-campanha eleitoral da UNITA, maior partido na oposição. Dizer que Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, discursou no último sábado em Luanda, durante o arranque oficial da pré-campanha eleitoral do seu partido, em recinto cheio no Kazenga, onde dirigiu inúmeras perguntas aos militantes, amigos e simpatizantes da UNITA sobre pontos que achou importante. Adalberto Costa Júnior acabou por concluir que Angola deve seguir a tendência de alguns países africanos que estão a realizar a alternância de poder em Angola. Para olhar para este assunto, são meus convidados Albino Paquice, que é analista político. Boa noite, doutor. Muito boa noite, Fábio. Boa noite, internautas da Camunda News. É um gosto. Muito obrigado. Temos ainda em nossa companhia José Inácio, que também é analista político. Boa noite. Boa noite, Inácio. Fábio. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Paquice, desde já. Para esse tema foi ainda convidado representantes de forças políticas como a UNITA e o MPLA, mas infelizmente não se fizeram presente ao nosso debate. Temos é que seguir e levar até si uma boa conversa. Doutor Paquice, é por si que eu começo. A UNITA lançou a sua pré-campanha eleitoral de um modo geral. O que se pode dizer do passo dado pelo meu partido na oposição? Muito obrigado mais uma vez, Fábio, pelo convite que me faz para estar aqui na Camunda News. É um gosto sempre partilhar este espaço. Naturalmente, quando somos convidados. Bem, lamentar que não está aqui nenhum representante oficial da UNITA. Também agradecer, portanto, o convite que me faz, mas eu gostaria de começar, já que hoje estamos no 27 de maio, não é? Portanto, interessar, portanto, a todas as famílias que sofreram com o 27 de maio, os nossos sentimentos de pesar, que naturalmente já foi feito de modo oficial pelo governo angolano, na pessoa do Presidente da República, e, portanto, esperar que não tenhamos nunca mais um 27 de maio, porque o 27 de maio representa aquilo que é o desentendimento levado ao seu extremo, onde as pessoas depois têm que tirar a vida umas das outras, e de facto foi das coisas que Angola não pode voltar a repetir. Dizer também que hoje começou um congresso, por acaso estranhei que não estivesse a Camunda News, mas Fábio garante que amanhã estarão, para a cobertura daquele evento, que é o Congresso da Nação, onde eu estive desde manhã e, portanto, estiveram, quer dizer, não digo as pessoas mais importantes, não é? Todas as pessoas são importantes, mas esteve hoje reunida uma nata intelectual naquele espaço, religiosos e políticos, todos estiveram lá, para, de alguma forma, neste congresso organizado pelo Francisco Viana e o Dr. Marcolino Moco, pronto, pudéssemos, naturalmente, cada um apresentar aquilo que é, tanto a sua perspectiva do país. Bem, na pergunta que me coloca, Fábio, o partido na oposição à UNITA, o maior partido na oposição, apresentou o seu ponto de vista. Depois de mais ou menos um mês, o MPLA ter aberto a sua pré-campanha, ter iniciado a sua pré-campanha, portanto, e estávamos, por acaso, aqui com o Dr. José, a perguntar se havia pré-campanha. Nós não temos, a nossa lei não prevê a pré-campanha. O que nós prevemos é uma campanha, estamos a fazer mais ou menos como nos Estados Unidos, onde existem as primárias e não sei o que. Então temos aqui a imitar, mas para todos os efeitos, a UNITA terá já iniciado alguma coisa no Quando Cubango, em Mnonga, onde rumou muita gente, naturalmente, os seus líderes, mas oficialmente então abre aqui em Luanda no sábado passado. Bem, um pouco a semelhança do que terá acontecido também com o MPLA, mas com uma diferença. E o Fábio, por acaso, fala das perguntas que Adalberto Costa Júnior coloca. Eu me parece que, para início de conversa, aquelas perguntas foram fundamentais quando ele diz: vocês vieram com os caminhões, não é? Vocês foram trazidos aqui pelos caminhões, vocês vieram de outros municípios, vocês foram obrigados a estar aqui. Quer dizer, são perguntas essenciais para, de alguma forma, medindo aquilo que é a popularidade que temos notado portanto, na pré-campanha do MPLA, onde as pessoas vêm nos caminhões e muitas vezes não, sempre nos autocarros públicos e alguns autocarros privados alugados, para transportarem pessoas para irem para um único sítio, não é? Portanto, a UNITA fez diferente e o Adalberto começa por perguntar se as pessoas estavam ali obrigadas ou então estavam ali porque queriam estar. Isto é fundamental de alguma forma, se nós tivermos em conta que o nosso amigo e colega David Boyo, portanto, tem feito naquilo que é as suas publicações, ele trabalha muito nestas questões das análises e também portanto, das estatísticas, tem perguntado se o número de militantes num comício define
não só a popularidade, como a adesão das pessoas àquele partido político. E, portanto, o que nós podemos perceber, contrariamente ao que foi apresentado, pelo menos na TV Zimbo, a gente tem muito respeito pelos jornalistas da TV Zimbo e também pelos da TPA, contrariamente ao que foi apresentado, de facto, aquele recinto esteve completamente abarrotado, não havia mais espaço para mais pessoas, portanto, as pessoas estavam juntas. Significa que, de alguma forma, as pessoas aderiram ao início da pré-campanha, que a UNITA realizou, certamente para ouvir aquilo que havia para dizer do engenheiro Alberto Costa Júnior, que é o presidente da UNITA e, ao mesmo tempo, o líder, de alguma forma, dirigente da Frente Patriótica. Certamente também vamos falar sobre essa matéria, mas me parece que sim, começou bem, e depois, naturalmente, vamos então fazer a análise do discurso. Mas me parece que começou bem a UNITA com esta campanha, essencialmente porque foi ordeira e tranquila e não houve escaramuças, não é? Não houve escaramuças. E houve uma coisa nas perguntas que o engenheiro Alberto Costa Júnior diz, é perguntar se naquela campanha havia cerveja. E não havia cerveja. As pessoas não estavam a beber cerveja. Não estavam ali mobilizadas para ou receberem camisolas ou chapéus e também não tinham cerveja. Não havia ali cerveja. Os que estavam ali queriam estar ali. Neste sentido, penso que eles começaram bem. A pessoa do seu presidente, Alberto Costa Júnior, e também do Nelito aqui, que esteve, naturalmente, que ele dirige tanto a UNITA em Luanda, estiveram todos bem. E penso que é assim que deve ser feita uma pré-campanha. Doutor José Inácio, que pontos para início de conversa pode-se retirar da abertura da pré-campanha eleitoral da UNITA? Bem, como já disse o Dr. Paquis, foi um início bom, desde o momento em que vemos aqui um exercício daquilo que é um pouco do marketing político e também do próprio marketing eleitoral, onde Adalberto Costa Júnior vai tentar, de certa forma, juntar-se mais ao seu futuro eleitorado. É uma posição onde vai esclarecer alguns aspectos fundamentais daquilo que vai ser a sua campanha, a caminhada da UNITA para as eleições, e aqui vai tornar esses aspectos muito claros. Fiquei, de alguma forma, satisfeito com o que vi nessa última semana, tanto por parte da UNITA quanto por parte do MPLA, a apelarem ao seu eleitorado para que tenham calma e para que se abstenham mesmo de um certo ambiente menos saudável, daquilo que são as provocações políticas. Já vemos uma posição diferente, porque outrora, quando houve aquele ato contra o comitê do MPLA no Benfica, mesmo sem um relatório por parte da polícia, vimos alguns líderes políticos a fazerem uma certa acusação de que foram X ou foram Y que fizeram isso. E depois vemos também aqui a UNITA a entrar um pouco neste mesmo comportamento, só que agora, tanto a UNITA quanto o MPLA parece que começam a se refazer um pouco e chamam a atenção do eleitorado para que possam refrear um pouco esse comportamento. Então, Adalberto Costa Júnior começa esse discurso com apresenta aqui os factos, né? Faz uma constatação dos factos e, de certo modo, responsabiliza a não melhoria desses aspectos ao partido governante. Então, vai trazer aqui essa ideia de que as coisas estão como estão porque há alguma falta de vontade de melhorar esses aspectos, há alguma falta de posicionamento por parte do MPLA para que as coisas sejam melhores. Posteriormente, Adalberto Costa Júnior vai fazer também, vai trazer aqui esses pontos, conforme disse o Dr. Paquis, sobre a posição das pessoas lá. Vieram de livre espontânea vontade, vieram coagidos por alguma outra, foram aliciados por alguma outra coisa, ou foram lá porque queriam ouvir aquilo que Adalberto Costa Júnior ia dizer. Espanta-me e traz-me aqui um pouco de reflexão sobre o momento em que, durante o discurso, Adalberto Costa Júnior fala da Gazela Coxa, e aqui é um momento onde chamou-me mais atenção pelo facto de que, de algum modo, os líderes políticos, tanto da UNITA quanto do MPLA, estão, de alguma forma, a faltar com a responsabilidade no seu discurso. É preciso perceber que
quem faz um discurso tem de ter responsabilidade porque está numa posição de poder. E Adalberto da Costa Júnior, ao fazer o discurso, faz um questionamento às pessoas se elas vão deixar que certa coisa aconteça. Só que quero acreditar que falou isso numa perspectiva de que as pessoas tinham de ter a consciência e fazer um voto diferente agora para que esse tipo de situações não se repitam, mas é preciso deixar algumas coisas não nas entrelinhas e falar elas conforme elas são, porque temos houve uma moldura humana naquele ato político de todos os quadrantes, e é importante perceber que nem todas as pessoas percebem a coisa da mesma forma. Então, há uma responsabilidade política de quem faz o discurso, de perceber que está numa posição de poder e que aquilo que diz pode gerar uma percepção diferente da realidade que se espera. Nós tivemos um exemplo prático disso quando Donald Trump fez aquele discurso após o resultado das eleições nos Estados Unidos e que terminou com a invasão ao Capitólio. Então, é preciso aqui ter essa responsabilidade, né, no discurso e de perceber que dentro desta moldura humana temos aí pessoas de vários quadrantes, de vários estados sociais, que umas podem perceber aquilo como realmente um apelo a um voto consciente e outras podem perceber aquilo como uma incitação a outros atos. Doutor Eu Pratis. gostaria, só, Fábio, de pegar aqui o doutor Inácio disse uma coisa muito interessante, que é, de facto, a responsabilidade sobre o discurso. Não é? E, portanto, eu acho que, e aqui temos que medir, eu, por exemplo, fiquei atento quando foi o discurso do Presidente da República no CUNEN, e depois quando foi, por exemplo, em Cabinda, e depois foi no Ambo, me parece que o Presidente João Lourenço foi mais comedido, né? Aí foi mais comedido. Então, eu acho que a UNITA não pode fazer o mesmo, e aqui estou de acordo com o doutor Inácio, que é preciso não responder exatamente. O discurso não pode ser um discurso de resposta, não é? Eu penso que aqui os líderes políticos não podem perder tempo a responderem-se, mesmo que eles de facto não falem, não é? Mas quando, por exemplo, fala de uma Gazela Costa, está a responder Mas aquilo. o ambiente político, de alguma forma, não aquece o ambiente político? Pois, sim, aquece o ambiente político, mas eu aqui estou de acordo quando se diz que é preciso que o discurso seja de facto responsável, porque o discurso de um líder político depois é traduzido em atos, né? E depois aqui é onde está o problema. Que o líder político, quando diz uma coisa, depois os seus militantes traduzem o discurso em ato. Sim. E que pode mesmo levar a desacatos. E é aqui onde está de facto o problema, que é quando o líder político, por exemplo, fala do knockout, não é? Quando, como aconteceu, o presidente disse no CUNEN, quer dizer, a gente pode estar a pensar que a campanha eleitoral que vai acontecer naquele mês vai ser uma guerra mesmo, que é peleja, não é isto. Portanto, eu acho que os líderes políticos aqui têm tempo suficiente para apresentarem programas e levarem os seus eleitores a pensarem nos programas que eles apresentam. Do programa de Alberto Costa Júnior, parece ter deixado algumas notas e disse que pretende apresentar ainda este mês, isso é, a Alberto Costa Júnior até terça-feira deverá tornar público aquilo que será a proposta do programa das eleições para o programa do governo para os angolanos, mas no seu programa ele garante que será um governo inclusivo, participativo, que levará Angola aos carris do desenvolvimento sustentável o mais rápido possível. E uma das formas que Adalberto Costa Júnior acredita ser possível fazer isso é dar autonomia financeira e administrativa à província de Cabinda. Cabinda e das Lundas, né? Sim. Cabinda. São as duas propostas. Sim, as duas propostas. Eu, por acaso, hoje no Congresso da Nação, ouvimos também esta perspectiva de Adalberto Costa Júnior, que é uma perspectiva que nós já conhecemos, né? Que aliás já conhecemos. Entre várias, Fábio, se me permitires, eu vou recuar e naturalmente vou responder à questão que colocas, mas vou recuar quando ele diz, Adalberto diz, se for eleito presidente, agora em agosto, a primeira coisa que ele vai fazer é despir a camisola política, a camisola partidária, né? Sim. Vai deixar de ser presidente da UNITA e passa apenas a ser presidente dos angolanos. Bem, eu acho que isto é fundamental, é um ponto onde, de facto, eu dou uma nota muito positiva, porque tem havido uma confusão imensa quando nós falamos do Presidente da República e falamos do Presidente do partido político,
Quando nós olhamos, por exemplo, para o MPLA, olhamos para os secretários provinciais, que são ao mesmo tempo governadores provinciais, sim. e eu tenho alguns governadores que são meus amigos e vice-governadores com os quais converso, e de facto é muito difícil, porque o governador está ali e muitas vezes tem que tomar medidas como governador, mas por causa do partido ele não toma aquela medida. Não é? Então, isto atrasa muito o desenvolvimento. Então, a perspectiva que Adalberto utiliza, essa de deixar a camisola partidária aparecer apenas presidente dos angolanos, para mim me parece positiva. Agora, há aqui um problema que nós não podemos nos iludir, e eu não me iludo com o discurso que, não me iludo nesta perspectiva com o discurso que fazem os líderes políticos, que é um governo inclusivo significa o que é, não é? Não é, doutor Inácio? O que é que significa um governo inclusivo? Isto é difícil de interpretar, Fábio, por quê? Porque, na verdade, a UNITA aprendeu. A UNITA aprendeu com David Mendes, a UNITA aprendeu com David Mendes, a UNITA aprendeu com muitos outsiders que foram colhidos de fora, mas que depois vão contra a própria UNITA. Sim. Portanto, isto de alguma forma é verdade que ele faz um discurso que é um discurso interessante e nós gostamos de ouvir isso, mas a UNITA, quando for governo, se for governo agora em agosto, ou então for governo em 2027, ou então em 2032, quer dizer, a UNITA vai trabalhar com os seus. Vai trabalhar com os seus. E aqui tem que haver consciência de que tem que trabalhar com os seus. Porque existem muitos outsiders que pretendem fazer um governo inclusive, nós agora conseguimos perceber, e passo por plenário, no Parlamento, é que uma pessoa com uma figura, e desculpa citar aqui o advogado, David Mendes, de repente, afinal, não tem nenhuma simpatia com o partido. Houve uma mudança completa, do dia para a noite. Exato. Portanto, eu acho que mesmo internamente, o Adalberto vai ter muita dificuldade em agora, novamente, incluir, inclusive, na lista dos deputados, pessoas que não sejam da UNITA. Embora apresentem, muitas vezes, uma tendência de apoiarem as suas políticas, quer dizer, a UNITA tem que ter alguma cautela para não correr o risco de, quer dizer, ou trazer marimbondos, ou então trazer cobras para o seu cesto. Agora, isso vai ser difícil. Isso vai, de certo modo, comprometer o discurso, a comunicação política que a Adalberto faz, porque se estamos a prometer uma coisa agora e depois não temos capacidade de Mas as cobranças surgem. Começam a surgir. Doutor Paquicino, na questão de Cabinda, não respondeu? Sim, não, devo dizer só aqui o minuto, doutor José, que a questão de Cabinda, na verdade, a questão de Cabinda não é fácil. Não é fácil. Hoje, no Congresso da Nação, ouvindo o general Sumbo e também ouvindo o doutor Tati, que tem uma formação da Igreja Católica, formou-se em Roma e também em Portugal, e é um acadêmico de Cabinda. O problema de Cabinda não é fácil. Cabinda, o seu problema vem do século XIX e os cabindas reclamam, de facto, por uma autonomia, mas o que os cabindas querem é uma independência. Independência, sim. Não é só autonomia, é mesmo independência. E, portanto, o problema vai aqui estar no facto de nós encontrarmos uma plataforma comum para podermos discutir a questão da autonomia do Cabinda. Mas eles querem independência e dizem que, de facto, o que nós queremos é independência porque, quer dizer, os portugueses descolonizaram tudo, ao invés de descolonizarem primeiro Angola e depois Cabinda. A gente, quando chega em Cabinda, nos chamam assim, vocês os angolanos... Sim. O doutor tem essa experiência, sim, né? Essa. Vocês lá em Angola... Mas eu estou em Angola, não, aqui é Cabinda. Cabinda, sim. Portanto, isto é um problema também, que eu penso que a UNITA deve estar a ensaiar uma forma, e aqui temos muita pena que terá morrido, portanto, o doutor Raul Danda, que era uma figura importantíssima nesta matéria da ligação entre Angola e Cabinda e do diálogo que certamente podia haver relativamente à Cabinda. Mas eu entendo muito sinceramente que aqui, certamente a UNITA estará a falar desta questão da autonomização de Cabinda, da autonomia de Cabinda, de um governo autônomo, que naturalmente tem aqui relação com o governo central, mas não vai ser um diálogo fácil, que é preciso fazer agora. Relativamente às lundas, eu penso muito sinceramente que todos nós estamos de acordo que as províncias que mais produzem, embora aqui nós não digamos, não, mas quer dizer, o país, a riqueza do país, mas é verdade que, por exemplo, isto é de lei, que onde se explora diamante, uma parte, 10% daquela produção tem que ir para o desenvolvimento daquelas províncias. Sim. E nós chegamos bem em Cabinda e estamos nas lundas, eu estive nas lundas durante 1 ano e meio. Mas o sofrimento que eu encontrei nas lundas não há em nenhuma parte da Angola. Portanto, eu penso que é bom discutir essa questão da autonomia e a UNITA promete isto. Só queremos saber como é que a UNITA vai fazer, porque é importante e é necessário. E essa questão traz-me uma perspectiva do dividir para governar. Em algum momento, penso que isso depois, a questão do diálogo mesmo para
efetivar isso, vai criar uma outra situação, porque de um lado se está a pensar em autonomia e do outro lado se está a pensar em independência. Exatamente. Então, o que agora parece ser uma solução, posteriormente pode vir a ser um problema maior. Talvez deixar como for está. Bem, temos de arranjar soluções, mas provavelmente a UNITA, o Alberto Costa, quando vem trazer esse discurso, quando torna isso público, deve ter já toda uma situação bem ensaiada, Um estudo feito certamente, sim, sim. para poder fazer isso. Deixar como está, seria meio estranho por não saber exato o que é que está na base disso. Mas quando ouvi isso, a perspectiva que me veio primeiramente foi dividir para governar. Acaba aqui por ter por ceder-se uma autonomia para melhor alocar esses recursos, sobretudo para a Cabinda mesmo, porque o Dr. Paquis falou aqui da questão das lundas. Eu estive nas lundas alguns anos atrás e tive a percepção de que aquilo ficou parado no tempo. Literalmente parado no tempo. Não há desenvolvimento. Ficou parado no tempo. Então, penso que essas perspectivas de governação inclusiva que aqui se fala, trata-se no sentido de que os recursos do país vão ser explorados não para alimentar uma minoria, mas para serem distribuídos para todos. Então, há coisas que em discurso são muito fáceis, vamos assim admitir, de traduzir, de falar, mas na prática das coisas é muito mais complicado. Lembro-me agora o caso do Sudão, que depois da divisão teve aquela situação de que o petróleo era explorado, por exemplo, no norte e o porto ficava no sul, e para fazer a transladação deste recurso, o sul taxava o norte, quando estamos a falar que era o mesmo território que antes da sua divisão não havia esse problema. Então, estamos a dizer que se talvez uma autonomia mal pensada ou uma estratégia mal feita, poderemos ter essa situação em Angola. Poderá acontecer. Não podemos dizer que é uma estratégia mal feita, porque não sabemos, de facto, o que vai na gênese disso. Mas o que parece agora ser uma solução, Fábio, pode ser daqui a mais algum tempo um problema. Porque a perspectiva com que se fica é que, de um lado, claramente, deste lado, estamos a pensar em autonomia, do outro lado, estamos a pensar exatamente em independência. Exatamente. Então, depois, quando se tentar instrumentalizar a situação, aí já começa a ter uma perspectiva muito diferente daquilo que se pretende fazer agora. Porque, doutor, aqui me parece, se me dá um minuto. Doutor Inácio, há um problema que, na verdade, eu estive hoje a conversar com, por exemplo, com uma figura que é o Dr. Marcelino Moco, que tem quase que a mesma ideia, mas a verdade é que o problema é mais complexo do que parece. Sim. É mais complexo do que parece. Se nós temos Angola com um espaço que é 14 vezes maior do que Portugal e 3 vezes maior do que França, e, portanto, a ideia é que se nós começarmos a dar... Se há pessoas que em Angola, Cabinda, pensam em independência, o povo das Lundas hoje pensa exatamente a mesma coisa. E não sabemos até que ponto é que o povo do Norte depois não pensará a mesma coisa, o Centro não pensará a mesma coisa. Portanto, eu acho que a defesa que é feita aqui, essencialmente pelo MPLA, contrariamente ao que pensa a UNITA, naquilo que é a proposta que faz, se for governo, é que tem que haver aqui um meio termo, não é? Levar as pessoas que pensam em independência para a autonomia, e assim tínhamos regiões autónomas como existem em Portugal. Sim. E noutras localidades, mas que para todos os efeitos a soberania é nacional e tem que ser exercida na capital, e o Estado tem que defender a soberania da Angola. Sim. Que Angola é una e indivisível, como dizia Agostinho Neto. Agora, o diálogo tem que existir, porque a mim me parece que, relativamente à questão de Cabinda, a UNITA tem esta ideia, mas nós ouvimos outras pessoas, como, por exemplo, o general Sumbo, que hoje mesmo esteve na Conferência Nacional, portanto, nesse Congresso Nacional, é que existem
interlocutores válidos com os quais se devia conversar, mas não se está a conversar. Conversar, sim. É, exatamente, não se está a conversar. Portanto, encontrando os interlocutores válidos, talvez se consiga convencer as pessoas de Cabinda que, de facto, a autonomia é melhor do que a independência, porque a independência aconteceu em 1975 e Cabinda faz parte do território angolano, essa perspectiva. Doutor, há pouco o doutor Paquici falou da proposta de Adalberto Costa Júnior em realizar a revisão da Constituição da República para retirar-se essa dualidade de funções entre presidente de um partido e presidente da República. Adalberto Costa Júnior diz também que pretende realizar uma verdadeira separação de poderes e até o método de eleição do presidente da República, doutor. Adalberto Costa Júnior prevê que haja, ou propõe que haja em Angola, eleições legislativas e eleições presidenciais, como, por exemplo, temos em Portugal. Exatamente. O nosso país é um modelo que nos ia favorecer? Nós estamos num modelo onde ouvimos figuras que estão formadas no assunto, como tanto o mais velho Sérgio Raimundo e tantos outros, quer dizer, que estudaram, não digo, o doutor Sérgio Raimundo não é do ramo de direito constitucional, ele é advogado, muito bom advogado, mas ouvimos opiniões de pessoas que estudaram direito constitucional e ciência política e o entendimento de facto geral é que, portanto, o sistema de eleição que nós temos é atípico, porque nós elegemos de facto uma lista, né? E o cabeça de lista, a gente gosta dele ou não, é que é o presidente da República. Depois o segundo é o vice-presidente, depois quer dizer, o terceiro é da Assembleia Nacional. Não funciona. Mas não funciona mesmo. Não só não funciona mesmo, como hoje, por exemplo, e peço desculpas fazer esse paralelismo, o MPLA foi buscar para a vice-presidência da República uma senhora que a gente não conhece. Estudou biologia em coisa, em Portugal, acho que é doutora em biologia, está hoje na Agostinho Neto. Quer dizer, porque carga d'água é que as pessoas terão que levar com pessoas que não conheçam, não é? E elegem a lista e de repente que aparece um vice-presidente e alguém na Assembleia Nacional que a gente não conhece. Então, o Adalberto faz aqui um exercício que a mim me parece interessante e eu, deixa-me, Fábio, já que me colocas essa questão, que eu tenho pena dos quadros que nós temos perdido neste país, que podiam hoje ser presidentes da República, completamente presidenciáveis, como, por exemplo, é o próprio Dr. Marcolino Moco, é o próprio Bonito de Sousa, no MPLA, é o próprio Carlos Feijó, no MPLA, é o próprio, quer dizer, várias figuras no MPLA que podiam ser presidentes se concorressem numa lista à parte, né, candidatos independentes, como existe em Portugal. Por exemplo, o próprio Dr. Abel Vucu podia concorrer à presidência da República. Estas figuras independentes merecem ou não o voto de confiança das pessoas? Porque depois, o nosso sistema, que é um sistema estranho, não é? Porque é um sistema presidencialista atípico, não é? Faz com que realmente vão para a presidência da República aqueles que lá não deviam estar. Então, o Adalberto entende que não, vai preciso separar. Uma coisa é a Assembleia Nacional, outra coisa é a presidência. Então, vamos escolher. E eu penso que é uma boa proposta. É aquela proposta que se está à espera há muito tempo. Só que nós, neste momento, estamos amarrados pela Constituição de 2010, que agora sofreu uma pequena revisão, mas muito pequena mesmo, naquilo que interessou ao Presidente da República, porque a proposta foi do Presidente da República e também do seu governo. E então ele entende que vai fazer essa revisão. Não sabemos quais são os termos da revisão, porque ele nunca apresentou os termos da revisão. Mas entendo que sim, é uma necessidade que neste momento nós temos, o país tem essa necessidade, para que qualquer pessoa que tenha mais de 35 anos possa realmente concorrer à presidência da República e possa apresentar aquilo que é o seu programa para ser presidente. Eu entendo que sim, começa bem. Entretanto, Fábio, para fechar... Dr. Paquice, ainda nessa questão, até nós temos um país que iria permitir este modelo e é mesmo uma questão. Questiono isso porque há cidadãos de forma independente que, ao que tudo indica, conseguiriam financiar até a sua própria campanha de forma independente, isso fora dos partidos políticos? Quer dizer, sim, é possível. Nós temos empresários, quer dizer, há empresários daqui que apoiam políticos. É verdade que nós temos uma lei hoje que está vigorando no nosso país, em como nós não podemos receber financiamento do exterior. Eu não tenho agora em mente a lei, mas os partidos políticos não podem receber um financiamento que venha do exterior para financiar campanhas. Não podemos. Mas eu entendo que se houverem independentes que queiram realmente concorrer para as eleições, eu acredito que sim. Porque nós temos vários empresários interessados que um determinado candidato ganhe as eleições, não é?
Eu penso que nesta perspectiva teremos sim candidatos capazes de fazer isso naturalmente, e aliás nós vimos há pouco tempo, o Fábio acompanhou, quando foi do candidato, o mais velho engenheiro, Antônio Venâncio. Venâncio, Eu próprio contribuí, doutor Inácio, contribuí com 5 Sim. mil quase. Foi pouco, mas contribuí com os meus 5 mil. E muitas outras pessoas contribuíram. A UNITA pediu, quando foi da reeleição do Congresso, sim. a UNITA pediu dinheiro e a UNITA fez mais ou menos mais de 100, acho que 70 milhões de kwanzas, ou mais de 70 milhões de kwanzas. É possível, as pessoas querem contribuir. E quando o indivíduo se revê naquele candidato específico, o indivíduo tira 20 mil, tira 15 mil e a pessoa consegue ter dinheiro para poder fazer a sua campanha. Agora também dependerá, porque há muita gente que de facto vai para a política para amealhar. Então aí também dependerá da honestidade dos próprios candidatos. Mas esta proposta do Adalberto, penso que é uma proposta que, ganhando ele as eleições, que a realize mesmo, porque vai fazer com que aqueles que também não queiram saber de política se juntem para um dia serem presidente, então vice-presidente, inclusive concorrer àquilo que as autarquias quando começarem. A independência vai ser importante. Daqui a bocadinho vamos para as autarquias. Doutor José Inácio, o método de eleição do Presidente da República que Adalberto Costa Júnior aqui propõe é adequado ao nosso contexto? Sim, Fábio, aqui remonta-me uma reflexão que já há algum tempo venho a fazer, que nós precisamos menos de sentimentos político-partidários e precisamos de ações mais patrióticas. A nossa visão tem de voltar-se um pouco mais para o país e menos para os partidos políticos. E nessa perspectiva, se existir esse exercício do princípio da separação dos poderes como tal, conforme a Constituição da República nos apresenta, então isso seria muito bom, porque quando nós falamos, a primeira coisa, quando nós falamos em alternância, nós estamos a falar de um ambiente democrático. E quando estamos a falar desse ambiente democrático, é necessário que esse tipo de situações aconteçam para que, de facto, as coisas que são tipificadas na Carta Magna da República acabem por ser coisas, de facto, materializadas. Então, esse posicionamento que a Adalberto Costa Júnior traz, eu olho com bons olhos, no sentido de que as pessoas agora estão ávidas a experimentarem uma outra realidade, no sentido de verem as coisas a funcionarem de facto. Porque são muitas as instituições, são muitas as ideias, mas há muitas coisas que nós não vemos a funcionarem de facto. E por não vermos a funcionar as coisas de facto, então ficamos com uma perspectiva de que essas coisas não são para levar a sério, essas coisas não existem. E ficamos atolados numa realidade que deixa andar isto, porque isso realmente já não vai ter uma dinâmica diferente. Então é preciso levar as pessoas a experimentarem também outro tipo de modus operandi, no sentido de que essas coisas agora comecem a funcionar num aspecto diferente. Só para trazer aqui um paralelo com isso, Fábio. Nós olharmos na quantidade vamos dizer, de atribuições que a lei faz ao Presidente da República, né? E que depois fica muito difícil aquilo que o doutor estava a falar, da separação de uma coisa e de outra. Sim. Tem muitos poderes, Presidente. Sim, há um momento em que as coisas se confundem. E isso foi um dos aspectos que trouxe também, noutros fóruns por onde passei, a discussão sobre o facto de por que o Presidente da República tinha de inaugurar a CNE. Por quê? Se tinha outros órgãos de soberania, tinha a Assembleia Nacional, por que foi o Presidente da República a inaugurar? Não, de um ponto de vista tinha o Presidente do Tribunal Supremo, por exemplo, não é? Eu acho que era interessante. Aí o doutor apresenta uma perspectiva interessante, que o nosso Presidente, de facto, tem muitos poderes. E hoje discute-se muito. Os constitucionalistas dizem, mas vocês dizem que o Presidente tem muitos poderes, mostrem. O Presidente é titular do Poder Executivo, é comandante em chefe, quer dizer, ele é tudo.
É tudo. Ele Toda- nomeia tudo. Toda essa atribuição Tudo, está, tudo. está sobre Tudo. o presidente. Exatamente. É deputado também. Quando quiser pode ir à Assembleia como deputado. Então- Ele é absolutamente tudo. E isso não é possível. Então, aqui, do ponto de vista de lei, Fábio, não há nenhuma, vamos dizer, não há nenhuma proibição do Presidente da República em inaugurar a CNE. De facto, não há isso. Mas essa ação acaba por ter aqui uma inépcia no sentido de que o Presidente da República, dentro em breve, será candidato. É como se o candidato, o jogador agora, certificasse o árbitro. Então, traz uma perspectiva que gera um pouco de confusão às pessoas e com a falta da responsabilidade do discurso político que pode vir de outras forças políticas, vai criar aqui uma confusão na cabeça das pessoas e isso vai fazer, de facto, com que as pessoas deixem de acreditar no processo. Daí que os níveis de abstenção nas eleições podem ser, de tal forma, níveis consideráveis, porque esse exercício da comunicação política tem alguma deturpação aqui no seu processo. Então, é preciso que as forças políticas olhem com olhos de ver, como se diz, a questão toda que se vive, para ter um posicionamento completamente diferente daquilo que se tem. Há só um ponto, doutor. O doutor fala aqui da questão da alternância política. Eu acho que nós temos que olhar para as coisas com olhos de ver primeiro e depois ter essa esperança de que realmente as coisas podem mudar. No sentido de que nós ajudamos os nossos políticos a cumprirem com as suas promessas. Certo. E é verdade que o Adalberto fez essa pré-campanha, a da pré-campanha. E, Fábio, eu queria dizer, o Adalberto, de facto, se ganhar as eleições agora em agosto e não cumprir essas promessas, ele vai nos ter a nós como inimigos. Deixa-me que lhe diga assim diretamente. É verdade. Vai nos ter a nós como inimigos, porque eu acho que os angolanos já precisam de que as coisas, como diz o doutor Inácio, as coisas se realizem de facto. Não é? Precisamos de ter a esperança de que nós podemos ter um país diferente. E que um país diferente é possível. Não é? E então, isto também leva a que, quando se fala, por exemplo, da questão da alternância, governar não é só estar no partido do poder. Governar é também estar no partido da oposição. Porque quem está no partido da oposição vê as coisas de maneira diferente. Não é, doutor? Exatamente. De modo que nós temos mesmo que, os angolanos têm mesmo que fazer esse exercício de que se amanhã vier a UNITA a governar, é outro partido, não tem problema. Depois vem um MPLA, assim sucessivamente. Como acontece, aliás, temos dito isso, como acontece em Portugal é o PS, é o PSD, depois é uma geringonça, mas depois, como na América é os democratas, é o republicano. Isto tem que ser assim. Se nós não fizermos este exercício, doutor, nós vamos estar aqui 100 anos e nós vamos continuar a ter os problemas básicos que temos de morrerem, por exemplo, 25 mil pessoas o ano passado de paludismo, porque nós não conseguimos erradicar o paludismo. Exatamente. Temos que a questão da alternância, que também a UNITA propõe, e o Adalberto, de facto, se propõe como uma grande figura desta alternância, é importante perceber e ver se ele, ganhando as eleições, consegue cumprir, de facto, com aquilo que está a dizer. Porque se não cumprir, ele vai nos ter a nós como inimigo. De promessas. Só um ponto, Fábio, aqui. Neste discurso de Adalberto Costa Júnior, dá para perceber que, de certo modo, Adalberto fala, não de forma tão clara, mas traz uma ideia de que essa alternância que se pretende, ela deve começar pelo Parlamento. Não exatamente já como Adalberto Costa Júnior, como Presidente da República, mas deve começar pelo Parlamento. Por quê? Porque passa a ideia de que o objetivo é ter o maior número de assentos no Parlamento, no sentido de conseguir votar os diplomas, legais e toda essa situação. Então, para que as coisas realmente funcionem, elas precisam deste aspecto. E é daí que o Adalberto se agarra a essa questão. Porque uma coisa chama muita atenção, Fábio, é que quando nós olhamos para o processo que vem a ser dirigido por João Lourenço do combate à corrupção, dá para perceber que as leis que estão a ser aplicadas agora não são leis novas. Não são novas. São leis que já estavam aí, que sempre estiveram aí, e que elas agora
que elas agora estão a ter um outro respaldo na medida em que está-se a fazer cumprir. Então, se nós temos todos esses diplomas jurídicos e temos toda essa lei para fazer as coisas funcionarem, por que as coisas de facto não funcionam? Então, começa a entrar na reflexão esse tipo de situações. E depois, quando aqueles que são governados começam a perceber que as suas necessidades são superiores àquilo que quem governa os dá, então já não vão ter um posicionamento de mais calma, no sentido de dizerem agora, ok, vamos deixar isso andar, vamos deixar isso assim. Vão exatamente pensar nessa questão da alternância. E aqui Adalberto Costa Júnior vem com uma comunicação política de tal forma elaborada que tenta formar aqui os novos eleitores. Bem verdade que o número, e já se disse aqui, o número de pessoas que vão aderir a um ato político de massas não se traduz exatamente nos votos que essas pessoas vão fazer. Podes ter um ato político de massa com milhares de pessoas e ter no final do dia 5.000 a 1.000 votos. Então, isto aqui acaba por ser uma oportunidade, tanto que eu vejo que o MPLA e a UNITA nesse momento têm, e outras forças políticas também, de conseguirem formar o futuro eleitorado, o seu novo eleitorado, de conseguirem passar ideias concretas agora às pessoas de que isso deve funcionar dessa forma e deve funcionar daquela. Porque o nível de informação que as pessoas hoje têm é muito diferente ao que se tinha há alguns anos atrás. As pessoas hoje conseguem aceder à informação num clique. Eu só pedi um minuto. Deixa-me só introduzir uma questão. A promessa de Adalberto Costa Júnior não ficou por aí. Prometeu que, caso vença as eleições, o mais rápido possível irá institucionalizar as autarquias em Angola, que é de alguma forma, algo que muita gente tem aclamado. Um pouco por todo o país. Sim, exato. Mas eu gostaria, antes desta questão das autarquias, vou só pegar aqui uma deixa do Dr. Inácio, que fala sobre a questão das maiorias. As maiorias parlamentares, na minha visão, Dr. Inácio, não têm sido frutíferas, porque deixa-me dizer-lhe que nós não temos, eu tenho 44 anos de idade e nós não sabemos o que é a UNITA a governar. Sim. Não sei. Não tenho receio que a UNITA governe, mas eu não sei, nós não sabemos o que é a UNITA a governar. Portanto, me parece que aqui é sempre bom uma maioria relativa, no sentido de que a UNITA possa fazer coligação com outro partido político, uma espécie de geringonça, como nós temos, por exemplo, em Portugal durante algum tempo. Que é, a Alemanha, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, ficou com medo dos partidos maioritários, porque os partidos maioritários são péssimos, fazem tudo o que lhes apetece. Como está a fazer o MPLA, tudo o que lhes apetece. Toda a lei passa. Depois eles levantam as mãos, está 120 e tal, quando é que tudo passa. Depois que as maiorias são um problema. Mas isso depois, naturalmente, os eleitores poderão dizer. Relativamente às autarquias, Fábio, na verdade, eu penso que a UNITA, desde muito cedo, compreendeu que era possível, e na conversa que tenho tido com a minha amiga e colega, doutora Mirela Weba, que era possível fazer as autarquias supramunicipais e inframunicipais. Ou seja, hoje, quando se fala de autarquias, e aqui podíamos esclarecer também os nossos internautas, a questão das autarquias, todo mundo já sabe, mas autarquias significa autonomia, é do grego, autarquias, autarquia que significa autonomia. As autarquias são fundamentais para, portanto, uma sociedade que se queira desenvolver, porque as autarquias significam autonomia, quer dizer que cada um dos municípios e localidades pode trabalhar por si e ver aquilo que são as suas riquezas, as suas potencialidades, para decidir onde vai a escola, onde vai a estrada, onde vai a igreja, quer dizer, onde vai tudo aquilo que beneficia aquela comunidade restrita. Então, o problema que se põe aqui é da autossuficiência dos municípios, quando se fala das autarquias, naturalmente. Mas isto foi resolvido com a questão dos municípios, das autarquias supramunicipais ou inframunicipais. Ou seja, aqueles municípios que não tenham condições, não é, estariam sob tutela dos municípios que têm condições. Mas depois aqui nós aprovamos, portanto, todo o pacote legislativo autárquico, faltava a questão das eleições autárquicas, penso que também já foi aprovado, ou vai ser aprovado. Mas depois fica o problema do governador provincial, não saberemos onde é que ficaria o governador provincial. Mas eu penso que a UNITA, quando se propõe as autarquias, Fábio, indo diretamente à pergunta que me colocas, é que realmente as autarquias fazem uma diferença enorme. E eu, quando falo das autarquias nessa matéria, podia me referir às centralidades. As novas centralidades são muito interessantes, porque nos mostram o que é que cada um dos coordenadores consegue fazer. Consegue fazer, sim. Eu, quando morei no G27, sem fazer publicidade, havia um coordenador chamado JAS.
E desculpa dar esse exemplo assim muito prático. É verdade. Doutor, é São verdade. exemplos Uma da das vida real. características, doutor, esteja à vontade. Não, são Não, exemplos da não, vida não. real. Epá, Tem que ser partilhados. Eu vivi no G27 e o coordenador chamava-se Jace. É impressionante o trabalho que aquele senhor conseguiu fazer naquele prédio. É impressionante. A gente, quer dizer, eu que tive a experiência de ter vivido em Portugal e que vivi no Quilamba, naquele prédio específico, no G27, aquele coordenador fez um trabalho que eu nunca tinha visto em nenhuma parte. Me lembrava Portugal. O prédio passou a ter cascata, havia peixes, começou a haver pássaros, havia jardim, aquilo que são as autarquias. E eu comparava aquele prédio G27 com os outros. Alguns, de facto, estavam destruídos, mas tinham coordenadores. Então, quer dizer, o autarca, no fundo, vai depender da contribuição do Tem prédio. soluções. Isto é verdade, mas pense em soluções. E eu, na conversa com ele, porque era muito amigo dele, disse, não, Paquíssimo, muitas vezes não tenho dinheiro para... Porque o dinheiro da contribuição não chega, mas eu tenho que procurar recursos para manter De isto. manter isso, sim. Então, a autarquia vai ser exatamente isto. E nós não podemos nos esquecer. E aqui a UNITA traz essa proposta, porque a UNITA sabe de uma coisa. É que os municípios menos favorecidos não vão deixar de receber do Orçamento Geral do Estado. Gerado, sim. Não vão deixar de receber. Portanto, hoje os municípios recebem 25 milhões de kwanzas. E a minha pergunta mesmo tem sido, o que, por exemplo, o presidente, que agora parece que é administrador, já não sabemos o que é, ele qualquer coisa lá no Quilamba, ele faz o que com os 25 milhões? O presidente administrador parece, ele faz o que com 25 milhões? Fábio, se não fossem os empreendedores e os nossos amigos que puseram bares à frente da administração, aí tinha cobras, só faltava, mas um pouco vinha leões. Desculpa estar a dizer isso aqui no programa, mas vinha leões. O que a pessoa faz com 25 milhões? O administrador não consegue pôr um pequeno chafariz, não consegue também capinar com 25 milhões. 25 milhões é muito dinheiro. E, portanto, as autarquias que a UNITA se propõe, me parece a mim, nessa perspectiva interpretativa, é que a UNITA tem certamente pessoas capazes de ficarem, de concorrer às autarquias e ganhando ficam nos municípios. Eu ouvi, por exemplo, na altura em que, para terminar a pergunta que me fazes, o doutor Cachungo, na altura quando ainda ele era da UNITA, ele parece que ainda é da UNITA, não sei. Militante suspenso. É militante suspenso. Quando ele era ainda, sim, militava e coisas. Ele tinha dito, inclusive, que ele concorreria às autarquias no próprio Caxiungo, no município de Caxiungo. Uhum. Ou seja, eu penso que as autarquias também vão levar um bocadinho aquilo que é o desafio, Fábio, para fechar Sim, isso. chama essa dinâmica do desafio, exatamente. onde as pessoas vão ser cobradas a terem um exercício diferente, Isso. porque estão a ser fiscalizadas diretamente Pelos pelos munícipes. E isso se enquadra muito bem aqui naquilo que é a representação, que é a representação política, porque o munícipe, o cidadão, ele vai mandatar, né, este responsável político para gerir aquilo que são os nossos anseios. Exatamente. Então, todas essas dinâmicas, Fábio, e já apanhando aqui a deixa do Topaquis, todas essas dinâmicas que a UNITA prevê e que a Adalberto traz como ideias como promessas no seu discurso, é no sentido de que são coisas que já foram, de alguma forma, embora em papel, testadas, já foram testadas a nível internamente e que agora estão à espera do momento para ver isso na prática. Porque isso tudo que se está a prever pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. E aqui na perspectiva em que o Dr. Paquis traz a ideia de que o coordenador já tinha, de certeza, uma visão, diferente daquilo que os outros tinham. Então, todos os prédios, ou quase todos os prédios, podiam ter um orçamento parecido, ou superior ou inferior, mas nem todos tinham a mesma visão para fazer acontecer, permita-me a expressão, como fazia esse aquele coordenador específico. Então, nisso aqui das autarquias, é importante também, mais uma vez, e eu apelo muito aqui à questão da responsabilidade do discurso político, é importante que nesses discursos políticos, sobretudo quando os partidos da oposição trazem esse discurso, fazer as pessoas perceberem que não vai ser uma coisa automática que entrou autarquias há desenvolvimento. Poderá acontecer
de que alguns sítios que já estão, já têm um certo desenvolvimento, com um autarca que não tem uma visão ampla das coisas, poderá haver uma regressão. Então, é importante deixar claro que tudo isso pode dar muito certo, como pode É o que se também... diz que as autarquias por si só não é a solução. Não é a dos problemas. solução, não vai ser, pronto, não vamos olhar aqui as autarquias como a solução de todos os problemas. Vai, de facto, trazer um ambiente político mais competitivo, vai obrigar, de facto, os gestores políticos a terem um posicionamento diferente, vai dar um espaço para que eles sejam mais fiscalizados. Entretanto, tudo pode correr muito bem, como tudo pode também... Mas aqui ter são outra situação. sim, doutor, relativamente às autarquias, o primeiro ponto é que o autarca vai ser eleito. Esta coisa de nós termos administradores que não conhecemos e que não são eleitos é um problema gravíssimo, doutor. Que até muitas das vezes não conhecem o próprio espaço onde estão. Não vivem sim, lá. não vivem lá no espaço Ele onde não estão vive lá, a o dirigir. administrador não vive lá. E depois vai acabar com um problema que nós temos hoje, que é os municípios estão completamente abandonados. As pessoas que vivem, por exemplo, nas centralidades têm essa experiência, que é, num dia roubam 5, 6 carros, rebentam os carros, levam as placas e ninguém diz absolutamente nada. A gente vai à administração, não acontece nada. As lâmpadas, doutor, as lâmpadas ficam fundidas durante 6 meses. Os semáforos não funcionam há 1 ano. Quer dizer, como é que o indivíduo diz que eu sou administrador? Ele põe fato e gravata todo dia, eu sou administrador, mas a lâmpada não funciona. Doutor, o semáforo... O próprio administrador Se a recolha do corre... lixo... Um ano o semáforo. O próprio administrador Até a recolha do lixo é quase inexistente em alguns Exatamente. municípios. Quer dizer, então, só para fechar essa parte, quer dizer, vai acabar com isto, mas vai acabar com uma coisa, que é, nós temos muita gente que se propõe a fazer política, mas não tem vocação para fazer política. Sim. Por causa da micha. Há muita gente que está na política por causa da micha. E é aí onde vamos ver, tanto na UNITA, como no MPLA, como no Bloco Democrático, no PRS e na FNLA, quem é que de facto quer ser político? Sim. Porque aquilo vai exigir trabalho. Essa coisa dos administradores ficarem felizes, fim de semana tá beber vinho e comer caviar, isso vai acabar, porque eles vão ter que trabalhar para serem reeleitos no próximo pleito. Portanto, isto a UNITA traz isso, ainda bem que traz isso. E, naturalmente, esperamos que quem ganhar as eleições agora, não só a UNITA, mesmo o próprio MPLA, possa também trazer as autarquias, se de facto ganhar as eleições, nos 164 municípios, que é fundamental para as populações. Nos quase 2 horas de discurso de Adalberto Costa Júnior, obviamente ainda temos muita coisa para conversar. E uma delas é que Adalberto promete duplicar os orçamentos, nesse caso do OGE, para o setor da educação, saúde, agricultura e investigação científica. Doutor José Inácio, para a nossa realidade, é importante duplicar estes setores. E Adalberto Costa Júnior faz uma comparação de que na SADC todos os países fizeram um acordo que o orçamento, pelo menos para a educação, deve rondar os 20% do OGE. Fábio, quando nós falamos em duplicar esse orçamento, quando ouvimos essa questão de duplicar o orçamento, uma das coisas que naquele momento eu me perguntei quando ouvia o discurso era que muitas coisas que Adalberto da Costa Júnior dizia, mas faltava uma componente. Como vamos fazer isso? Então, fica no ar, muitas das vezes fica no ar a ideia de que todas as coisas que estão menos boas, elas estão menos boas só porque estão menos boas. Então concorda com algumas pessoas que dizem que o discurso do Adalberto foi mais populista do que realista? Em alguns momentos tive a mesma percepção. Porque neste instante, Adalberto da Costa Júnior está a fazer aqui esse marketing eleitoral no sentido de se dar a conhecer aos futuros eleitores, como o futuro candidato que é para as eleições, está-se a dar a conhecer também ao seu futuro eleitorado. Então, nessa perspectiva de se dar a conhecer ao seu futuro eleitorado, é necessário aqui trazer de forma muito concreta algumas coisas que diz que vai fazer
apresentar como vai fazer isso. É um facto que, em termos de saúde, de educação, nós temos, temos uma situação, posso aqui afirmar, precária, né, em que estamos anos-luz naquilo que são os países desenvolvidos, para ver que em Angola praticamente as universidades não são parceiros do Estado. O Dr. Paquice Sim. consegue trazer aqui essa ideia que digo, porque os problemas sociais que vemos, Fábio, deviam ser responsabilidade das universidades, fazer um estudo, entenderem por que o nível de consumo de álcool em certa região aumentou, por que isso está assim, por que o desemprego está como está. Todas essas coisas deviam ser responsabilidades das universidades a fazerem esse estudo. Mas também as universidades não conseguem fazer muito porque há aqui a falta deste, vou chamar incentivo, no sentido da classe científica ser um pouco mais valorizada. Então, na questão da saúde, nós vemos a mesma coisa e ainda há tempos o presidente João Lourenço fez aqui uma pequena tour por alguns hospitais que estão a ser construídos e vê-se que, ok, as estruturas estão ali, mas quando questionamos se há de facto os técnicos para operarem em tudo isso, vemos que há aqui uma falta desses técnicos, há aqui esse déficit. Então, esses problemas que a Roberta Costa Júnior traz são problemas reais, são situações que precisam de um apoio maior. Agora, quando nós falamos na duplicação deste orçamento, é preciso fazer as pessoas entenderem como faremos isso. Nós ouvimos muitas pessoas a dizerem que Angola é um país rico e tem isso, tem aquilo, mas ainda há aqui uma pequena dificuldade em transformar os recursos todos que temos em riqueza, numa situação palpável para a vida da população. Então, penso que a Roberta Costa Júnior precisava aqui, nessa parte do discurso, de aflorar exatamente a esse novo eleitorado como vai fazer isso de facto. Doutor Paquice, para a abertura para a campanha, seria necessário aflorar ou não aflorando acaba por ser um discurso populista, como se diz? Não, eu acho que os discursos para captar a atenção, como diz o Dr. Inácio, são discursos que muitas vezes dizem aquilo que o político de facto não está a pensar. Né? E quando o discurso político de mobilização das massas não precisa de ser um discurso refletido. Né? Por isso é que o presidente João Lourenço, em 2017, disse que Benguela vai ser Califórnia. Califórnia, né? sim. Vai ser Califórnia. Quer dizer, tornar Benguela Califórnia é muito trabalho. Né? Eu penso que o presidente já foi na América, ele sabe o que é Califórnia. Ele sabe. Eu nunca estive na América, mas Califórnia estive no não foi Dubai. feita num dia. Né? Não, eu estive no Dubai. Quer dizer, a gente sabe o que é fazer. Califórnia, eu sou presidente, pelo amor de Deus. Mas ele, no fundo, não está a dizer que vai fazer Califórnia, vai fazer uma coisa semelhante. Semelhante, sim. Nem sequer chegou. Nem sequer chegou a fazer. Eu estive no Lubito há 2 meses. E eu nunca tinha visto o Lubito numa imagem, uma fotografia tão triste como vi. Inclusive, falei com meus amigos do Lubito, quer dizer, os empresários do Lubito têm que fazer alguma coisa para aquele município. Mas é o discurso político. Eu agora vou na questão, a última que o doutor Inácio aborda. Vai duplicar o orçamento na investigação. A Universidade Católica recebe 1% do orçamento dos petróleos, acho que é isso, tem 1% do petróleo. E a Universidade Metodista. A Universidade Metodista também tem 1%, penso eu. Para a investigação, para ensino e investigação. Eu estive na Universidade Metodista como professor até o semestre passado, agora abandonei a universidade, naturalmente. Mas eu nunca vi, desde que os portugueses deixaram a universidade, nunca vi mais nenhum projeto de investigação que aquela universidade fazia. Inclusive, pronto, o campus universitário lá no CAOP desapareceu, aquilo foi destruído, agora é outra coisa que não é mais a universidade. Mas aqui há um problema, Fábio, na pergunta que colocas, que é
De facto, o Adalberto, quando diz vou duplicar o orçamento e vou utilizar as universidades para servir a política, também faz sentido. Por quê? Porque o SEIC, que é o Centro de Investigação da Universidade Católica Angolana, tem feito muita investigação que podia servir à economia. Sim. E eu ontem foi quinta-feira, ontem estive com o Dr. João Pinto, mais o Dr. Lindo Bernardo Tito, estivemos na Universidade de Jean Piaget, onde estivemos a falar um bocadinho para os estudantes, e uma estudante pergunta, mas por que a universidade e os intelectuais e os académicos estão fora desta relação com a política? E o que nós temos tido aqui realmente é um desfazamento entre a academia e a política, porque partidas éramos tudo. Aqueles que investigam, se não forem do nosso partido, não, a investigação não é válida. Não é válida. Não é sim, válida. sim. Então isto é mau. Eu acho que sim. O Adalberto faz bem em pensar em duplicar este orçamento. Mas quando, por exemplo, refere à questão da saúde, há coisas que este governo está a fazer e nós temos que reconhecer. Por exemplo, do ponto de vista da infraestrutura, este governo está a construir hospitais. Quando o presidente João Lourenço foi fazer o hospital cardeal Dom Alexandre Nascimento, aquele complexo hospitalar, quer dizer que aí o governo já investiu os 200 milhões e vai investir mais milhões no AMBO, vai investir milhões no Bailuno, vai investir milhões no... Quer dizer, está a fazer da estrutura. Depois agora, naturalmente, estou de acordo com o doutor. Falta, de facto, investir no pessoal médico, no material gastável, isso falta. E quando falamos da educação, também sim, precisamos, pelo menos 15%, como manda, portanto, como dizem as organizações internacionais. Mas há aqui um problema, Fábio, e é por isso que é o discurso político. Uma coisa é falar daquilo que você vai aumentar, outra coisa é estar lá sentado na cadeira do presidente e saber quanto é que tem na conta. Sim. Isso é uma coisa diferente. Ele não sabe. Ele não sabe. Porque o João Lourenço que está lá, está dizendo, parece que não dá para aumentar. Então nós temos que ver, quando ele chegar, se chegar a presidente agora em agosto, ele perguntar como é, há dinheiro ou não há dinheiro? Desta vez... Mas para dizer isso, não deverá... Adalberto não deverá ter feito uma análise, um estudo sobre aquilo que será até suas políticas econômicas que poderão levá-lo a fazer esse aumento? Há aqui um problema que é, eu vou ser telegráfico nisto. Este país tem muitos problemas. E eu passo por... O país tem muitos problemas. E, quer dizer, a gente pensa, por exemplo, na rede viária, nas estradas, pensa no saneamento básico, pensa no fim da pobreza, quer dizer, pensa na habitação. O país tem muitos problemas. E, muito sinceramente, nós aqui temos que ser muito realistas e nós não estamos a nos propor como candidatos à presidência, nós apenas estamos a comentar. Sim. Mas uma coisa é estar sentado como presidente e ver o que existe, e outra coisa é, de facto, fazer campanha. Eu não creio, e para fechar a pergunta que me colocas, Fábio, não creio que a UNITA tenha o comportamento do Partido Comunista. Por exemplo, o Partido Comunista em Portugal tem a missão de criticar sempre. Porque sabe que nunca vai chegar ao governo, então critica sempre. Sim. Porque a UNITA, como se propõe como uma força alternativa para o poder e uma alternância política, então penso que nos discursos tem que ser mais realista. Quando, por exemplo, a UNITA fala, não, nós vamos fazer o orçamento, quer dizer, o salário mínimo será $500. Quer dizer, eu não sei. Perguntei à minha colega Micaela Weber, você mesmo vai dar $500 nas pessoas? Quer dizer, o que significa, né? Como se está a pensar fazer isso? Porque como, né? Desde o momento em que se faz o discurso, Fábio, até o momento em que vamos implementar as coisas, muita coisa já mudou. Muita coisa já mudou. Exatamente. Nós tivemos agora um período de baixa do preço do barril de petróleo, que vamos dizer que foi salvo graças ao Putin. Ao Vladimir Putin invadir a Ucrânia. Então, pode ser que no momento foi um bom para exatamente isso. Pode ser no momento em que se faz um estudo que a UNITA pensa que daqui a mais 5 anos, daqui a mais 2, daqui a mais 1 ano, daqui a mais 6 meses ou daqui a pouco, o preço do barril de petróleo vai continuar nesse preço que está e descer muito abaixo daquilo. E depois a promessa de duplicar o orçamento fica uma promessa que não é cumprida. Daí que esse tipo de promessa, Fábio, precisa de se ter um pouco de cuidado quando se vai trazer essa coisa. Porque temos aqui dois aspectos que muitas das vezes nós misturamos, mas é preciso entender que eles, para além de ter uma ligação, eles são separados. Uma coisa é o marketing eleitoral e outra coisa é o marketing político. João Lourenço tem a responsabilidade de exercer o marketing político constantemente. Por quê? Porque João Lourenço já foi candidato, já fez promessa e foi eleito.
Então precisa aqui galvanizar a imagem, a sua imagem, a imagem do seu partido, constantemente cumprindo essas promessas que fez naquilo que é a comunicação que o próprio partido vai Mas fazer. embora ele tenha ficado muito aquém, né, Sim. daquilo que são as promessas. Mas há ali pontos, pelo menos, doutor Inácio, Sim, sim. comparando, eu penso muito sinceramente, e aqui olhando com realismo, este Presidente da República, penso que há ali eixos que ele queria, de facto, mudar. Isso sem sombra de dúvidas. Pese embora, e aqui digo a questão prática, né, ele olha para aquilo que tem como dinheiros, de facto os dinheiros não são assim tão abundantes como parece. Quando, por exemplo, ele diz, não, nós confiamos na empresa Almatapalo, porque a Almatapalo tinha os 200 milhões que nós não podíamos dar, e a Almatapalo usou dos seus 200 milhões para reabilitar e está à espera que o Estado lhe pague. Sim. Então, significa que talvez não haja tanto dinheiro assim. E então, aqui tem que haver, ao invés de dizer, olha, nós vamos duplicar o orçamento, ele pode dizer, vamos melhorar. Sim. Está a dizer a mesma coisa, de forma diferente. De forma diferente. Exatamente. Sim, porque é nesse aspecto que trago aqui a separação destes dois conceitos, tanto o marketing político e o marketing eleitoral. Porque quem está na perspectiva do marketing eleitoral tem essa responsabilidade de se dar a conhecer ao seu eleitorado. E, às vezes, na perspectiva de se dar a conhecer ao seu eleitorado, é comum que os candidatos extrapolem um pouco daquilo que é a sua capacidade, daquilo que se consegue fazer de facto. Então, nesse momento, o João Lourenço e o MPLA andam nessa perspectiva do marketing político em fazer com que as pessoas percebam as promessas que o Presidente da República fez, que elas vão ser cumpridas ou que elas estão a ser cumpridas. E daí que vemos o Presidente andar nessa tour que faz, a mostrar os hospitais que vão sendo construídos e outras coisas mais. Porque, Fábio, em termos de comunicação, sem sombra de dúvidas, o MPLA comunica. E o Dr. Paquis já falou aqui desse aspecto que eu já achei muito interessante, é que quando se viaja por Angola, quando se anda pelas ruas da cidade de Luanda, sobretudo, é quase impossível, de 500 a 500 metros, não veres alguma coisa que te remete ao MPLA, a essa presença constante do MPLA. Então, quando vais para fora das localidades, sais de Luanda, e vês a mesma coisa. E é um aspecto interessante, é que parece que existe aqui um princípio da coexistência pacífica entre os partidos políticos fora de Luanda, e em Luanda isso não acontece. Porque vais passando por muitas localidades onde vês 3 bandeiras, uma do MPLA, uma da UNITA, uma do PRS ou da FNLA, e as pessoas lá convivem de forma coesa com essa realidade. Então, tens aqui esse aspecto da própria comunicação que o MPLA vai apresentar. E quando, a nível da questão do marketing político, essas coisas começam a ficar um pouco mais claras, porque a obrigatoriedade aqui é de provar aquilo que já foi prometido. Ao passo que quando Roberto Costa Júnior faz esse tipo de referência no seu discurso, está numa tentativa de formar o seu novo eleitorado, dar-se a conhecer, e para dar-se a conhecer, muitas das vezes vão acontecer esse tipo de discurso, prometendo coisas que parecem um pouco mais difíceis de cumprir. Há pouco o Dr. Paquis falou da Almatapalo e do tema em tema de Alberto Costa Júnior for lá parar. Adalberto condena a forma como os contratos têm sido entregues a empresas como a Almatapalo, a Carrinho, e diz que, caso vença as eleições, irá promover a luta contra o nepotismo, facilidades, amiguismos e familiarismo na administração pública. É um problema que deve ser resolvido, Dr. Paquis. Mas, sabe, eu converso muito com o engenheiro Adalberto Costa Júnior. E converso muito, no sentido de falarmos muitas vezes. Mas há aqui um problema que eu, de facto, tenho notado, que é: uma coisa é a perspectiva do engenheiro o engenheiro Adalberto dizer que vai acabar com o nepotismo. Outra coisa é olhar para o presidente João Lourenço, que agora está a ser acusado de nepotismo, porque o presidente João Lourenço substituiu a Odebrecht pela Matapalo, de alguma maneira. Substituiu a Motengil e substituiu outras empresas que haviam por ali pela Matapalo. Hoje é a Matapalo que faz tudo. Mas
quando a gente olha para a realidade e diz que tem 5 anos de governação, há 5 anos de governação, há alianças que têm que ser feitas. Certo. E aí nós vamos ser realistas. Vamos ser realistas, quer dizer, qualquer governo tem amigos. Os amigos não significam necessariamente nepotismo, mas quando a gente está num país como o nosso, completamente corrompido, até, portanto, as estruturas ósseas, nós temos que encontrar parcerias. Parcerias que consigam cumprir em tempo recorde aquilo que queremos fazer e que apresentem qualidade. Qualidade, sim. Portanto, eu tenho muitas dúvidas se... Eu não estou a dizer que existirão... Se a UNITA ganhar as eleições em agosto, existirão, portanto, adjudicações diretas como estão a ver no governo do MPLA. Mas a verdade é que, eu por acaso tenho ouvido muito isto do engenheiro Adalberto, que mais de 100 empreitadas, milionárias, todas elas com mais de 200 milhões ou 150 milhões ou 100 milhões de dólares, foram entregues a empresas com adjudicação direta. Mas a verdade é que me parece que, dado o nível de corrupção que nós temos no país e que nós tínhamos no país, então este presidente precisou de utilizar-se, e deixa eu usar mesmo essa expressão, precisou de utilizar-se de algumas empresas onde ele notou alguma seriedade. E que estão ligadas ao sistema para que cumprissem os contratos em tempo recorde e assim pudessem apresentar obras. Exato. Porque se nós também ficássemos nos concursos daqueles que levam 6 meses, você tem 5 anos para governar, você tem milhares de coisas para fazer, cada concurso leva 6 meses. Até você fazer o último concurso, você está no último ano de mandato. E você não consegue fazer nada. Sim, não consegue fazer então aí, nada. a minha visão foi que, de facto, a crítica é bem-vinda. A que faz o engenheiro. Mas, engenheiro, vamos olhar para a realidade. Quem são os que têm as empresas de construção neste país? Quem são? Quem são os milionários que têm aqui as máquinas? Quem são? São os do MPLA. E, portanto, o meu entendimento é que a crítica sim, mas a questão do nepotismo aqui não deve ser interpretada exatamente como nepotismo se dá só ao amigo, mas como aquele que pode, em tempo recorde, resolver algo, dando também qualidade. Certo. Eu aceito a crítica que é feita, naturalmente, é bem-vinda a crítica do engenheiro, mas a prática pode nos dizer que temos que nos ligar a A, B ou C para podermos resolver um problema prático. Estou em comum acordo no momento em que fala dessa questão das alianças. Muitas das vezes, e como já foi referido aqui, há coisas que quando olhamos de fora, parece que a resolução dessa situação é muito simples. Parece que é só tirar A e meter B e que a coisa fica resolvida. Mas não, é que há problemas que estão tão ligados com essa realidade que se vive de uma determinada instituição ou de um determinado processo, que isso depois gera também aqui essa questão da falta de confiança, entende? Porque, no fundo, Fábio, nós vamos nos aliar sempre àqueles que conseguem ajudar-nos a resolver um problema. Nós já vimos várias vezes, e isso é sabido por todos, que já houveram muitos concursos, ou alguns concursos, que tiveram uma tramitação dentro daquilo que são os ditames da lei, mas por alguma razão o próprio empreiteiro não foi sério com o compromisso assumido, mas que por outra razão, quer dizer, não se trata somente de estar a entregar a Cicrano ou Beltrano porque são pessoas da confiança, mas porque são pessoas que denotam aqui alguma responsabilidade para resolver esse assunto. Também já fica sem tempo. Adalberto Costa Júnior lamentou mais uma vez o comportamento da mídia pública e diz que, por não terem cobrido da mesma forma que cobriram o lançamento da pré-campanha eleitoral do MPLA, ou seja, a mídia pública não fez a transmissão desse lançamento, tal como fez com o MPLA, e até mesmo no tempo que deu as peças foi muito curto. E Adalberto Costa Júnior promete recorrer às autoridades competentes, que são os tribunais, para processar os diretores desses órgãos de comunicação social. Sim, Fábio, naquilo que se refere à mídia pública, eu acho que
para lá de a mídia pública não aparecer com o devido tempo e também dar, portanto, toda a cobertura como tem feito com o partido no poder, há um problema que é o problema de a mídia transmitir informações que não são verídicas. Por exemplo, eu vi numa televisão, que não vou citar, quando apresentam, portanto, a imagem dos militantes que estavam na UNITA, e vocês estão aqui na comunicação, sabem essa parte da imagem, aí o homem da Câmara sabe, como é que se diminuiu as pessoas, são mais ou menos só umas 20 pessoas que estavam ali, quer dizer, aquilo estava cheio. Não é? Quer dizer, o Adalberto, quando esteve naquele sábado ali, aquilo estava cheio de gente, não havia mais espaço. Quer dizer, como é que uma televisão vai apresentar só tipo 20 pessoas que estão ali? Por amor de Deus, aquilo é mentira. Para além de não aparecerem no tempo, para além de não darem o tempo, estão a mentir sobre a comunicação. Eu hoje ouvi o Fernando Macedo, o professor Fernando Macedo, que vai dizer, não, quer dizer, nós somos todos os dias mentidos pela televisão pública de Angola. É grave o que está acontecendo na mídia pública, essencialmente porque é através da mídia pública e da comunicação social oficial que passam as informações que os angolanos querem saber. A Camunda News é uma alternativa. Estão de parabéns pelo vosso trabalho. Mas é na mídia pública onde nós devíamos ver a verdade. E se nós temos na nossa Constituição o direito a informar, a ser informado e, naturalmente, a receber toda a informação, nós tínhamos que ter uma mídia mais plural. O que estamos a ver hoje é que quando há uma atividade do partido no poder, todos os homens se mobilizam. O meu amigo Amílcar Xavier, que está ali do outro lado, também certamente vai assistir. Quer dizer, ele se mobiliza, vai para comentar. Os jornalistas de toda a mídia vão lá. Por que razão é que os partidos na oposição, e aqui não é só a UNITA, não são tidos nem achados? Penso que sim. O Adalberto deve apresentar essa queixa a quem de responsabilidade, mas também as próprias redações, diretores de informação, deviam saber que a cobertura na campanha eleitoral é fundamental para que os partidos possam estar em igualdade de circunstâncias, como aliás diz a própria lei. Muito obrigado, mas para terminar, Adalberto Costa Júnior diz que, já mesmo para terminar, estamos sem tempo, diz que não deixará o povo angolano mal caso vença as eleições. A questão é, observando toda a narrativa do seu discurso, remete a esse compromisso? Ou seja, a olhar para toda a narrativa e todas as promessas feitas por Adalberto Costa Júnior, pode-se concluir que talvez tenha boas intenções? Se pensarmos que toda essa informação que a Adalberto Costa Júnior passa ao eleitorado é a estratégia e o pensamento da UNITA para melhorar aquilo que é a situação atual do país, então podemos aqui afirmar que, na perspectiva de ser a estratégia da UNITA, que é de facto o que a UNITA percebe que o povo precisa para melhorar a sua vida, para não deixar mal o povo, como diz o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Mas tens a outra perspectiva de que, politicamente, pode-se pensar que é isso exatamente que o povo precisa para as coisas mudarem, mas, de facto, pode também não ser aquilo. Então, se olharmos para a perspectiva da qual o discurso foi elaborado, da qual, com eloquência, conforme foi dito, e isso faz-me agora lembrar aqui a perspectiva de Hannah Arendt, quando em Human Condition, quando fala sobre a questão do discurso, diz que o discurso é uma forma de persuasão. O discurso é uma forma de persuasão, que alguém vai usar o discurso para persuadir outrem com a sua eloquência, com a forma de trazer esse discurso, vai tentar convencer os outros de uma determinada ideia. Então, se o Adalberto Costa Júnior elaborou esse discurso, é porque realmente considera que isso é o que deve fazer. Doutor Paquice, em 2 minutos. Em 2 minutos. Eu aqui, do ponto de vista do discurso filosófico, estaria Michel Foucault, mas entendo que o Adalberto tem um discurso muito interessante. Interessante porque ele galvaniza as pessoas. E eu, muito sinceramente, depois de 16 anos da governação do presidente Samakuva, portanto, na UNITA, não acredito que a UNITA tenha, portanto, o melhor presidente do que o próprio Adalberto Costa Júnior, que faz bem o seu trabalho, é um homem do discurso, um homem que, de facto, apresenta perspectivas, que são perspectivas do discurso, naturalmente, sendo que a prática pode ser diferente, mas galvaniza pessoas.
E para todos os efeitos, penso que nós devemos olhar para os nossos líderes políticos, do MPLA, da UNITA, da Frente Patriótica, de todos, com alguma perspectiva do benefício da dúvida. Vamos dar o benefício da dúvida. Estão a fazer a sua campanha, vamos respeitar o que dizem naturalmente, vamos continuar a analisar, sendo que se quem ganhar as eleições, por favor, cumpra as promessas eleitorais. E nós, como povo, vamos partir para as eleições, sendo que as eleições são mesmo uma festa. É para escolher o melhor, e é este que nós vamos escolher, seja ele quem for, do MPLA, da UNITA, da Casa CE ou do PRS. Ou da Muito obrigado. Caros internautas, é dessa forma que estamos a encerrar o programa Campanha Eleitoral, Propostas e Debates. Foram meus convidados Albino Paquis, que é analista político, e José Inácio, que também é analista político. Tivemos aqui durante cerca de 1h30 a analisar a abertura oficial da pré-campanha eleitoral da UNITA. Foram participações bastante responsáveis, argumentos responsáveis. Não deixe de partilhar essa transmissão, deixar o seu like. É um prazer. Nós prometemos voltar à próxima sexta-feira com mais tema, mais debate e mais propostas. Fique bem.